aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho, vai entender um pouquinho como funciona o jogo caçador, como é que é a dinâmica, como é que são algumas regras, né? Como é que é o jeito de jogar, tá? Então, o que é o caçador, pessoal? O caçador é um jogo competitivo, tá? Ou seja, vai ter duas equipes, né? Uma equipe vai jogar com a outra, né? Cada equipe vai ficar de um lado da quadra e o objetivo é tentar acertar a bola nos colegas da outra equipe. Vence o jogo, a equipe que conseguir caçar, né? A gente pode chamar de várias formas, né? A gente pode chamar de caçar, tem gente que fala de matar, mas eu não gosto muito, porque aí fica muito, muito ofensivo, né? Todos os colegas da equipe adversária. E como a gente chama de caçador, a gente pode dizer que quando acerta a bola, a gente caçou, né, o colega da outra equipe, né? Então, algumas regras, né? Como é um jogo em que a gente tem que jogar a bola no colega da outra equipe, não é permitido acertar na cabeça. Por quê? Porque pode machucar, né? Então, a gente sempre vai tentar, né, acertar numa parte menos sensível do colega. Pode ser nas pernas, pode ser nos braços, né? Em algum local que a gente não machuque o nosso colega da outra equipe. Afinal de contas, apesar de ser um jogo competitivo, né? Todos são colegas, né? Todos têm que manter, né, a amizade depois do jogo. O jogo acaba, a amizade ali continua. Se a bola bater no chão antes, ela quicou no chão antes de tocar no colega da outra equipe, ele não será caçado, né? O jogo continua. Então, assim, a bola precisa ir pelo ar e bater direto, né? Tocar direto no colega da outra equipe. Aí sim, né? Ele vai ser caçado. Mas assim, se eu joguei a bola, né? Se eu tentei acertar no colega e ele segurou a bola na mão, tá? Ele não vai ser caçado. O jogo continua, tá? Tem algumas pessoas que fazem essa regra, que mudam essa regra, tá? E colocam que se a pessoa segurou, né? Quem é caçado é a pessoa que arremessou. Mas eu não tenho feito dessa forma, né? Porque senão o jogo para muito. Então, segurou, o jogo só segue, a pessoa não é caçada, tá? O jogador que for caçado irá para a área dos reservas e levará a bola com ele. Então, agora vocês já vão entender essa dinâmica, tá? Vamos entender um pouquinho mais? Então, aqui a gente tem a quadra, né? A gente pode usar a quadra de futsal, né, da escola. A gente pode usar um piso de areia. A gente só faz as marcações, ó, no chão, tá? Se fosse um piso de areia. Aqui eu estou usando para vocês o exemplo de uma quadra de futsal, tá? Que já tem as marcações certinhas, tá? Ó, meia quadra, a área do gol, tá? Entre outras coisas. Então, aqui a gente vai ter o time, eu botei aqui para vocês, ó, o time vermelho e o time azul, tá? Cada time vai ficar de um lado da quadra, como vocês estão vendo. E no fundo da quadra, ó, eu usei para esse momento as áreas do gol, tá? Lá do futsal. A gente vai ter a área dos reservas, tá? Então, assim, ó, a área dos reservas é do lado oposto. Então, o time azul que está desse lado, a área dos reservas vai estar desse lado aqui, tá? Passando o campo do time vermelho. O time vermelho que está desse lado aqui, a área dos reservas vai estar lá do outro lado aqui, tá? Então, qual é o objetivo? Importante, né? Não cheguei a comentar com vocês. É importante que a gente use uma bola que seja mais macia, né? Para não machucar. Então, a gente não vai usar uma bola de basquete para jogar caçador, a gente não vai usar uma bola de futsal, né? Que são bolas um pouco mais pesadas. A gente vai usar uma bola de vôlei. Então, o jogo sempre começa pelo reserva. Eu coloquei aqui o time vermelho, tá? Mas poderia ser o time azul, não tem problema. Então, ele vai pegar a bola e vai tentar acertar um desses 4 aqui. Eu botei 4, né, pessoas em cada time, 5, na verdade, contando as reservas, mas pode ser 6, 7, 8, 10, né? O importante é que os dois times tenham o mesmo número de pessoas, tá? Para ficar um jogo igual. Mas, e professor, e se tiver ímpar? Se tiver, ao invés de ter aqui 10 jogadores, se tivesse 11? Não tem problema, ele joga igual. Só que aí o time que tiver com um a mais, o outro time fica com uma vida, tá? Então, o jogador aqui do vermelho, ó, vai tentar acertar em um desses do azul. Ou tocar a bola para o outro lado, né, para o lado vermelho. E assim vai até acertar. Digamos que ele tenha acertado, né? Jogou aqui, ó, e acertou esse aqui. O que vai acontecer? Esse jogador, ele passa a ser reserva. E esse reserva primeiro aqui vai para a quadra, tá? Acertou, ó. O que estava na reserva vai para o campo e o que estava no campo vai para a reserva. Mas olhem só o que eu coloquei aqui em cima do slide, ó.
Quando o primeiro é acertado, ele vai para a reserva. E o primeiro reserva vai para o campo. Mas atenção, isso é importante. Isso acontece apenas na primeira captura. Depois, a partir daí, né, a partir dos próximos, claro, o jogo recomeça, né? Recomeça com o jogador que levou a bola, né? Mas aí digamos que o time vermelho capturou outro, né? Quando o segundo for capturado, 2 deverão ficar na posição das reservas. E assim sucessivamente, né? Até que não sobre mais ninguém, tá? Então o time que vai vencer é o time que conseguir capturar todos os colegas da equipe adversária, né? As regras são simples, é um jogo simples de fazer, é um jogo divertido, que todo mundo consegue participar, tá? Então o que é importante para a gente pensar, né? Pode haver diferenças nas regras, a gente pode adaptar as regras como a gente achar melhor, né? A gente começa com uma regra e a gente pode colocar uma regra diferente, né? Para mudar um pouco a dinâmica do jogo, para ficar mais interessante ali. Ok, dá para fazer, tá? E também é importante lembrar, né, que em outras regiões do nosso país, esse jogo, além de poder ter regras diferentes, ele também pode ter outros nomes, né? Um deles, que é bem conhecido, é a queimada, tá? Então, quando a gente vê lá mais pro norte do país, pro centro do país, o caçador, ele pode ter outro nome, pode ser chamado de queimada ou de outras variações do nome também, tá? E agora, galerinha, a gente vai aprender vamos aprender uma variação desse jogo, né? Uma adaptação para a gente fazer em casa. Eu chamei de caçador de mesa, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente pode fazer esse jogo também no chão, né? A gente pode fazer esse jogo na mesa da rua, tá? Eu montei ali na mesa da minha cozinha, porque era um espaço mais fácil para eu organizar o celular e o computador, tá? Mas dá para fazer em qualquer espaço, desde que a gente tenha uma superfície lisa, tá? O que é importante? A gente vai precisar de algumas latinhas de alumínio, tá? Para fazer esse jogo. O que é importante? A gente vai ter algumas latinhas de alumínio, tá? A gente vai precisar, vocês vão precisar, de repente, da ajuda, né, dos pais de vocês, tá? Para algumas coisas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer como eu fiz ali nas latinhas, ó, se vocês estão conseguindo observar. Eu fiz uma espécie de forro, eu forrei as latinhas com uma folha de ofício e botei números nelas. E aí, também fita durex, né? E por que precisa de uma ajuda de alguém maior? Porque a gente vai precisar usar para forrar as latinhas ali de uma tesoura, tá? A gente vai marcar a mesa ou o chão, a gente vai dividir na metade. Como é que eu dividi aqui, tá? Eu fiz com uma fita durex, eu botei uma fita durex ali no meio, que ficou a marcação da mesa. É importante a gente não riscar, a gente não sujar a mesa, né? Eu tive esse cuidado ali para não manchar, então eu botei ali uma fita durex, mas dá para botar, por exemplo, uma loninha transparente em cima, né? Aí a gente pode fazer uma marcação e não vai sujar a mesa da nossa casa, tá? E aí a gente vai conseguir jogar esse jogo, tá? Vou lá para o outro lado agora. Então eu peguei aqui, ó, 5 latinhas, pode ser mais, pode ser quantas vocês quiserem, tá? Desde que seja um número par, tá? Eu peguei 5, mas uma delas eu nem vou usar. Uma delas é só para mostrar para vocês como é que eu fiz para forrar ela, para fazer tipo o uniforme da latinha, tá? Então a gente vai usar só essas 4. Uma tampinha de água mineral, daqueles galões grandes, mas vocês podem pegar uma tampinha de garrafa PET, pode ser uma tampinha pequena, não tem problema, tá? Eu peguei essa aqui grande, que é a que eu tinha disponível em casa, tá? Fita durex e uma tesoura. Usem, né, a tesoura junto com os pais de vocês, com algum adulto que possa ajudar, e preferencialmente tesoura sem ponta, tá, galera? Para a gente não se machucar, não ter nenhum acidente, tá? Então, como é que a gente fez aqui? Cortei uma folha de ofício no meio, né? Vou passar aqui em volta da latinha. Tá? Passei em volta da latinha. E vou prender com a fita durex. Então, a nossa latinha aqui, ela já está devidamente uniformizada. Tá? Bem tranquilinho de fazer. Mas essa eu não vou usar, essa era só para um exemplo, tá? Aqui, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a mesa,
eu botei uma fita durex. Por que essa fita durex? Porque a gente vai fazer, cada equipe, né? Cada time vai ficar de um lado. Então eu vou botar aqui, ó, eu numerei as latinhas, ó. Número 1, número 2. Cada um vai ficar de um lado, tá? Número 3 e número 4, tá? Vai ficar do outro lado. Como é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar as nossas latinhas, tá? Eu vou ficar de um lado e a pessoa que vai jogar comigo, né? Se for pai, se for a mãe, se for o irmão, vai ficar do outro. E o objetivo vai ser, com essa tampinha, né? A gente vai usar os dedos e tentar acertar a latinha. Se eu acertei a latinha, essa latinha ela sai do jogo, ela vai ser capturada, tá? E aí a pessoa da outra equipe vai poder fazer a mesma coisa, tá? Ó, não acertou. Se eu não acertei aqui, a bola, no caso a tampinha, né, passa para a equipe adversária e ela vai tentar fazer a mesma coisa. Acertou. Quanto mais latinhas a gente conseguir para esse jogo, eu botei aqui só 4, né, 2 de cada equipe, para ficar mais rápido para vocês entenderem. Mas se vocês tiverem aí 8, 10 latinhas, ok, fica até mais divertido, né? O jogo fica mais longo e vocês conseguem se divertir mais. O que dá para fazer também? Tá? A gente pode, se tiver mais latinhas, estão vendo esses números aqui que eu coloquei? A gente pode atribuir pontuações para as nossas latinhas. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que eu tenho mais outras 4 latinhas desse lado, né? Eu numerei 1, 2, 3 e 4. E aí, né, a gente pode fazer o jogo por tempo, e aí cada latinha dessas vai valer o número de pontos que está escrito nela, tá? Então, se eu acertei essa latinha aqui, ó, qual é a pontuação que tem? 4 pontos. Então, eu faço 4 pontos, tá? Então, vários tipos, né, várias possibilidades. Quanto mais latinha a gente tiver, mais divertido fica o jogo, né? Eu fiz aqui na mesa, tá? Tive o cuidado, ó, de botar uma fita durex aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu coloquei uma fita durex aqui, ó, e marquei a mesa. Então, agora, só para vocês verem, eu vou tirar a fita durex e não sujamos a mesa, ó. Então, a gente precisa, né, se preocupar também em não fazer muita bagunça. Vamos fazer o jogo, mas de uma forma bem organizada. Era mais ou menos isso, tá? Queria agradecer a presença de todos. Então, muito obrigado pela presença. Agradeço. Fiquem bem, continuem se cuidando aí, né? Até essa pandemia passar. E até a próxima.